Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do TCast, um podcast especial da Te Cuido, uma plataforma de saúde mental e bem-estar. Eu sou o Jonathan e hoje a gente começa essa jornada falando um pouquinho, trazendo assuntos, que muitas vezes ficam escondidos, são difíceis de falar. E para marcar esse momento especial, nada melhor do que falar sobre o Setembro Amarelo, uma campanha tão relevante que visa a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, mas que, acima de tudo, é um convite para falarmos sobre saúde mental de forma mais aberta, As pessoas se abrem mais para falar sobre a saúde mental, principalmente no Setembro Amarelo. E hoje nós temos o prazer de receber a psicóloga Hortalina Maciel, uma profissional incrível, com que vamos bater um papo super leve hoje, um papo deixar fluir aí, mas cheio de insights sobre dois temas muito presentes no nosso dia a dia, que é a ansiedade e a depressão. A gente sabe que o Brasil é praticamente líder, em pessoas com ansiedade e depressão. Então, nós vamos entender mais sobre esses diagnósticos, como lidar com eles e, claro, como buscar ajuda. Hortalina, seja muito bem-vindo ao TCast. Obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui, começando, ser número 1. Legal. É um prazer estar falando desse assunto, que esse assunto é um assunto que é bem frequente na clínica, a gente está recebendo ele não só no setembro, na época da campanha, mas a gente que lidar com a saúde mental, lidar com esse assunto todos os dias. E ele é muito importante, inclusive, para quem é família, para o próprio paciente, saber que tem pessoas que a gente está falando que ele não está só. Então, realmente, não poderia ter sido um tema melhor, já que estamos em setembro. Legal. E para começar, Hortalina, nossa primeira pergunta, você pode explicar de forma bem breve, simples, o que é o Setembro Amarelo e qual é a importância dessa campanha? Sim. Como eu falei, ele é uma campanha, que começou em 2015 e desde então ele vem ficando mais, como se diz, as pessoas estão falando cada vez mais, estão conscientes do que acontece, não está deixando de ser um tabu, para falar de suicídio, ou, melhor dizendo, do autoextermínio. E também faz essa campanha para que as pessoas que estão convivendo, elas também tenham contato com isso e elas aprendam também como lidar. Isso vale para familiar, empresa, amigo, aquele amigo que está mais próximo. Então, em setembro, as pessoas começam a olhar um pouco mais para suas famílias, começam a lembrar mais do tema e conversar mesmo e ver ali, não sei, ver uma pessoa que às vezes está passando, que ela é silenciosa, está passando por isso em casa e não sabe, e devido à campanha a pessoa acaba tendo contato com isso e percebendo que dentro de casa ou mais perto do que a pessoa pensa também está acontecendo, que é realmente uma prevenção, E importante também ressaltar que, de fato, Setembro Amarelo, essa campanha tem ganhado corpo, com as pessoas, mas é importante trazer a conscientização que não é só em setembro. Sim. A gente tem que trazer a consciência das pessoas que a saúde mental é algo que tem que ser como beber água, Sim. É algo que tem que ser todos os dias, tem que dar atenção todos os dias. Sim. É importante que as pessoas lembrem de não só essa campanha, mas a conscientização seja, pronto, tive contato com esse assunto agora, já sei um pouco mais, vou procurar ajuda se preciso, mas que eu leve isso para a minha vida, porque, como eu disse, é silenciosa e todos os dias tem pessoas do seu lado, às vezes até você mesmo precisa também olhar para a sua saúde nesse sentido. Legal. E nada mais do que falar sobre Setembro Amarelo, não vinha à mente depressão e ansiedade, Então, sempre presente em todas as conversas, Mas
Hortalina, por que essas condições são tão prevalentes e por que é importante reconhecê-las o quanto antes? Bom, essas condições, ultimamente, elas têm sido cada vez mais faladas, as pessoas têm tido mais acesso ao diagnóstico ou a entender os sintomas e a importância de se entender logo inicial, ou quanto mais as pessoas sabem, o que é um sintoma de uma ansiedade, o que é o sintoma de uma depressão, quebrar também o preconceito, ver a questão da aceitação e ver assim, porque o que eu percebo, Jonathan, as pessoas até aceitam o diagnóstico familiar, às vezes aceita que, fulano tá mais depressivo, fulano tá um pouco mais ansioso, a ansiedade, inclusive, é mais verbalizada pela própria pessoa, mas, muitas vezes, a ansiedade do senso comum, que é, tipo, tô ansioso por alguma coisa, entra também como se fosse a ansiedade patológica, e a ansiedade patológica é diferente da ansiedade que é comum, todos nós temos ansiedade por alguma coisa. E a importância das pessoas entender o sintoma, a gravidade, os cuidados que tem que ter, quanto antes, é uma prevenção também para que para a saúde mental, para que a pessoa não chegue ao ponto de só procurar ajuda quando já está, eu chamo assim, quando já tem que apagar um incêndio, né? Quando a coisa já está bem grave. Então, Setembro Amarelo, quando ele vem falar disso, é importante falar da depressão e da ansiedade e que o tratamento não é o vilão, porque assim, existe um preconceito com o tratamento, né? O tratamento, tá muito grave só quando você foi ao psiquiatra, fulano tá tomando remédio. Às vezes acontece, eu ainda vejo muito na clínica, pacientes que têm o primeiro contato com os sintomas, vão procurar ajuda porque já tá numa gravidade já, mas resiste um pouco o tratamento, principalmente o tratamento medicamentoso, e também tem a questão da culpa por estar precisando de ajuda, porque às vezes antes era uma pessoa um pouco mais funcional e agora não está sendo, ou pelo menos não se sente assim. Mas é importante que a gente cada vez mais fale disso e conscientize que o tratamento não é o vilão, que tudo bem precisar de ajuda, tudo bem pedir ajuda. Não existe, eu não considero que existe uma fraqueza. Fraqueza porque você procurou, fraqueza porque você procura ajuda, fraqueza porque você teve ansiedade, depressão. Eu falo que as pessoas falam assim, uma doença de cabeça. Fala assim, não é de cabeça. As pessoas, e às vezes as pessoas tratam como se fosse uma coisa que pairasse ao redor, mas não faz parte de você. Mas faz parte sim. Faz parte como qualquer uma outra função. Não adianta eu separar, eu tenho 5 dedos e eu falar, não, esse dedo aqui, ele é sobre saúde mental. Esse aqui eu vou tratar ele porque ele é físico. Não, a sua saúde mental também afeta a sua parte física. E a sua saúde mental é a sua parte física. Você é um todo. Então a gente tem que olhar e parar de separar o físico do mental. São tudo um só. Tudo faz parte de você. Isso é muito, muito bacana, porque de fato as pessoas pensam que a ansiedade é algo, um problema da cabeça dela. Por quê? Porque a ansiedade muitas pessoas têm muitos pensamentos acelerados, a pessoa fica, aí ela pensa que é problema da cabeça, né? Mas a gente pode levar também para uma questão mais emocional que afeta todo o resto, né? Sim. Mesmo que fosse um problema da cabeça, a cabeça também é parte física. Exatamente. E o que eu realmente, eu até explico, como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, sempre que um paciente chega para mim, ou sempre que precisa, eu estou explicando para ele por que ele está sentindo o que ele está sentindo. Geralmente acontece uma situação ou uma vivência inteira da pessoa que ela está passando, às vezes, o que acontece? Saúde mental tem muito a ver com social, com cultural e com o pessoal ali, que é o que você vive em casa, o ambiente, o local que você vive. Então, não adianta a gente falar da saúde mental e falar assim, é um problema só do fulano. Não, saúde mental é um problema de todos nós, por mais que um de nós não tenha,
é um problema de todos nós. Não tem como pensar em saúde mental de uma forma individual. A gente trata no individual porque realmente as pessoas abraçam a causa da campanha, mas nem todo mundo também. E nesse caso, não é que todo mundo tem que abraçar, é que as pessoas têm que entender que é um problema coletivo. O coletivo afeta o individual, assim como o individual afeta o coletivo. Então a gente sempre tem que estar pensando dessa forma. E Perfeito. acontecem situações que agravam a ansiedade. Por exemplo, ansiedade, quando você tem um diagnóstico, tem pessoas que têm um diagnóstico e lidam muito bem. Por que que lidar muito bem? Porque provavelmente já fez terapia e tem um bom enfrentamento. Como, por exemplo, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei que tal pensamento realmente está me fazendo ter essa crise ansiosa. Então, lógico, eu não vou bloquear meu pensamento, mas eu vou questioná-lo. Se um pensamento que vem para você começa. Pensamento geralmente de menos-valia para depressão e para ansiedade. De ansiedade, pensamentos que a gente chama de catastrófico, que é um pensamento que vai acontecer sempre uma coisa ruim, que vai acontecer uma coisa negativa, que tem alguém. Então, assim, isso gera muita ansiedade. E o de depressão geralmente é um negativo, é um de menos-valia, né? Que eu penso que eu não sou aquilo, que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Então, o que que a gente trabalha quando chega na clínica? Trabalha a capacidade de um depressivo, trabalha como ele vai lidar com aqueles pensamentos dele. Tudo bem que ele vai sentir o sintoma físico, porque, como eu disse, é físico também. Vai sentir o sintoma físico, ele vai ter a crise, mas cada vez mais ele vai ter consciência e enfrentamento para lidar com aquelas crises. Acho que o conhecimento, nesse caso, é muito bom. E no caso, Hortalina, a pessoa, quando ela começa a sentir já uma questão física relacionada à ansiedade, depressão, muito provavelmente é porque ela não tem dado continuidade num acompanhamento terapêutico, né? Porque se a pessoa ao meu ver, se a pessoa não dá uma continuidade num tratamento, numa sequência, ela nunca está tratando. Ela está sempre maquiando, de fato, aquele problema, não é isso? Sim. Às vezes a gente recebe pessoas na clínica que elas vêm e aí a gente tenta entrar em outras questões que a gente sabe que a ansiedade, o sintoma da ansiedade não é o problema é todo um apanhado de, tipo assim, não é a ponta do iceberg que é o problema, é todo um apanhado de vida que a pessoa tem que te gerou uma ansiedade ou que potencializa essa ansiedade ou depressão. E às vezes a gente quer tratar dessas outras coisas, mas e a gente precisa realmente trazer uma psicoeducação de que é isso, de que o que tem por trás da vida do paciente, por trás daquela ansiedade, é o que é o problema. Só que às vezes tem paciente que fala assim, não, eu quero tratar só a ansiedade, eu não quero mexer em outra coisa. E aí, geralmente, o paciente sai sem um tratamento adequado, porque a gente depende daquela outra parte de todo o iceberg, não só a ponta dele, para tratar a ansiedade. É tratar só o sintoma e não a causa. Isso, o sintoma a gente até tem, os sintomas de alívio, a gente tem as técnicas de alívio, a gente passa as técnicas de alívio ali no consultório, passa para o paciente lidar, mas assim, ele vai sempre estar usando aquela técnica de alívio. E o autoconhecimento é uma das melhores ferramentas para tratar qualquer diagnóstico, seja ele depressão, ansiedade, bipolaridade, qualquer um outro. E essa parte que a gente está falando já entra nessa próxima pergunta, né? Que é, quando as pessoas recebem um diagnóstico de ansiedade e depressão, muitas sentem um misto, né, de alívio por já ter tido o diagnóstico e outras de conclusão. O que eu vou fazer agora? Né? Então, o que você indica? Quais são os primeiros passos para que alguém deve tomar, né, ao receber um diagnóstico desse? A gente já até falou, né, que é um tratamento contínuo, né, está aberto a fazer algo, tratar a causa, não só ficar nos sintomas, mas o que você indicaria para o nosso público, né, para as pessoas que estão passando por esse diagnóstico de ansiedade e depressão? Certo. Bom, primeira coisa é entender que aquilo é
é um diagnóstico, o diagnóstico ele é apenas um guia para o tratamento. Então, não adianta a gente receber um diagnóstico só para ter olha, porque muitas das vezes, alguns, os que têm o misto de confusão, principalmente, às vezes, até pela uma desorientação, por não entender, acha que é uma vergonha ter algum problema de saúde mental. E o que acontece? A aceitação, a dificuldade é da aceitação, porque tem vergonha de dizer, de parecer fraco. Realmente tem a cultura que, graças a Deus, está muito melhor, que essa conscientização está ficando muito melhor. Cada vez mais a gente fala de saúde mental, cada vez mais as pessoas falam que vão à terapia, falam que vão, que tomam medicação, inclusive, mas tem ainda um grande público que tem vergonha de falar sobre o assunto. E a vergonha, ou se envergonhar de falar sobre o assunto, é difícil para a pessoa fazer aquele tratamento. Até porque na depressão, isolamento, a pessoa não vai funcionar da mesma forma que funcionava. Se fosse uma pessoa muito social e teve um impacto e começou com uma depressão, começa a se isolar. E, geralmente, como eu disse, ela é silenciosa, às vezes o paciente não percebe que está tendo ali, e quando vem perceber, já é porque o sintoma já veio de uma forma que foi insuportável. Por exemplo, aconteceu alguns sintomas, ignora. Ah, não, foi só um momento. E quando a pessoa a coisa começa a agravar, é aí que, de fato, encara o tratamento, mas por não ter uma outra opção. E, assim, não tem uma outra... O diagnóstico não tem uma outra função, claro, para buscar direito, se for o caso, hoje em dia tem, senão o tratamento, que é o CID não serve mais do que, por exemplo, qual a medicação que eu tomo, qual a linha de tratamento terapêutico que é melhor para mim. Então, é encarar o tratamento mesmo, é buscar ajuda, é se respeitar. Então, entra aceitação, respeito, uma conversa com a família, a rede de apoio nesse momento é muito importante, e a gente enfrenta também muito problema com a aceitação da família, ou a forma, não é nem a aceitação, é a dificuldade de lidar por falta da informação adequada. Então, é muito importante que um tratamento, a família também esteja envolvida, no sentido de que a família seja psicoeducada, que ela busque entender o que aquele paciente está vivendo. Legal. Legal. Mas isso é até interessante, porque tem pessoas que pegam o diagnóstico de depressão e ansiedade para justificar a inércia, né? Justificar o não querer fazer mais nada, ou procrastinar, e se apoiar em um diagnóstico, né? Sim. E aí, já entrando nessa parte que você falou da família, que muitas vezes quem está do lado de pessoas que estão com quadro de ansiedade e depressão não sabe nem como ajudar, né? Exato. Então, o que você, como especialista nessa área, lida com isso praticamente todos os dias, o que você diz para essas pessoas? Desculpa, no caso, para a família? Para as pessoas que convivem com o diagnóstico. Com Familiares, pessoas... amigos, né? Bom, primeira coisa é buscar informação realmente, entender que, apesar de esse diagnóstico ele limitar, porque os sintomas do diagnóstico ele já limita, o ouvir o diagnóstico sem uma explicação correta, o que acontece? Muitas das vezes o diagnóstico ele não é dado pelo um psicólogo que está acompanhando, que vai acompanhar por mais tempo. Ele é dado por um psiquiatra, e às vezes a consulta do psiquiatra é limitada ao quê? Te vejo em 45 dias. Te dei uma medicação, vai para casa. Muito dos pacientes. Não é a culpa dos psiquiatras. É porque realmente não está ao alcance dele. O paciente vai para casa, ignora a terapia, toma a medicação, não muda nada, porque, como eu disse, não é sobre os sintomas, não é a ponta do iceberg. Trata ali, serra ali a ponta do iceberg e não trata todo o resto, não derrete todo o gelo, o outro gelo. E então eu indico que realmente busque entender. Se você não entende, respeite, procure entender para falar, procure entender como que você pode ajudar o seu... Se você não tem isso, por exemplo, às vezes o Google não é o melhor amigo nesse momento.
Então, é procurar mesmo. Se o paciente foi até um psicólogo, um psiquiatra, procure acompanhar alguém mais próximo a acompanhar. Se você... Porque o que acontece? A procrastinação, as pessoas entendem, tá com preguiça. Ela não quer. Ele não quer. Realmente, para chamar atenção. Tudo isso. Talvez para chamar atenção, talvez porque realmente envolva a preguiça, dependendo do que você vai chamar de preguiça ou o que você vê como preguiça. Mas tem que entender que tudo isso é uma limitação. Não está ao alcance do paciente levantar e ir. Está ao alcance dele ter apoio. Às vezes ele quer conversa, às vezes não. Às vezes ele quer só um abraço, às vezes ele quer só ficar só. Então tem aqueles momentos que a família precisa realmente perguntar, entender, respeitar quando ele não quer falar. Então é um assunto bem delicado, principalmente em casa, porque às vezes parece que o paciente realmente não quer. E ele tem a dificuldade dele. Mas aí a gente pode pegar um ponto principal, né, que você falou. O respeito. Sim. Né? Então, uma dica primordial para quem lida com pessoas que estão passando por esse quadro é respeitar. Sim. Né? Entender o que aquela pessoa está passando e respeitar o espaço em que ela está vivendo. Sim. Né? A gente tem o ato, né, de julgar as pessoas como forte ou fraca baseado naquilo que a gente acha, né? Então, o que pode ser fraco para mim pode ser forte para alguém. Então, a gente tem que respeitar mesmo. Eu sempre baseio, porque o tratamento de ansiedade e depressão, e entre outros, é contínuo, e as pessoas falam, eu não quero ficar dependendo de remédio. Eu não quero ficar dependendo de você, no caso, às vezes direciona para mim, dependendo de você para eu dar conta da minha vida. Então, eu sempre falo assim, você tem algum parente que tem pressão alta? Você tem algum paciente cardíaco? Às vezes até o próprio paciente eu falo, você toma medicação? Tomo. Por quê? Porque o médico falou. O médico falou e eu falo assim, quando que você vai parar de tomar remédio para pressão alta? Quando que você vai parar de tomar o seu remédio cardíaco ou comprar qualquer outra? Nunca, é contínuo, é para sempre. Fala então, qual a diferença da sua saúde mental para a sua saúde física? Porque assim, e é fraqueza? Está com pressão alta ou hipertenso, no caso, né? É uma fraqueza? As pessoas não consideram. Então, acredito que é só uma questão de virar uma chavinha para as pessoas entenderem que você não está viciado em remédio, você necessita do remédio, assim como qualquer outra condição física. Exatamente. E ela tem que entender que, assim como ela precisa de um remédio contínuo, a terapia é um remédio contínuo. Às vezes, muitas das vezes não precisa, às vezes não precisa de ser um remédio contínuo, ou seja, sempre. Às vezes pode ser só para uma crise, como por exemplo, você está passando por uma situação, tomei um ano, quero fazer um desmame, faz. Já se conhece bem, já sabe todos os seus pontos, quando que você vai ter uma crise, quais são os seus pontos fracos como pessoa, quais são os seus pontos fortes, o que você pode aceitar. Então, a terapia é para isso. E a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Então, assim, ele não vai ficar dependente de mim, a não ser que ele queira vir, enfim, né, virar... É importante, né, ter uma pessoa, um acompanhamento. Eu vejo a terapia hoje como se fosse uma pessoa que te conduzisse e te guiasse a ser cada vez melhor do que você já é. Sim. Né? Então, não é uma sessão de desabafo. É uma sessão de mudança de mentalidade, de direcionamento, né? Uma pessoa que já tratou ali a questão, já tem um controle sobre a ansiedade, já consegue lidar com tudo isso, a terapia é para dar esse up na vida dela, né? Familiar, pessoal, profissional, né? Tem uma pessoa que vai poder conduzir ela. Eu vejo a terapia hoje como algo que é necessário para as pessoas, né? Eu sempre falo, buscar terapia não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Buscar terapia, você mostra que você é mais forte do que muita gente.
Tem que ser muito forte. Eu falo que tem que ser muito forte para deixar a outra pessoa tocar o dedo na sua ferida, sabendo que você mesmo chegou lá para isso. Só que é o seguinte, você chega para que alguém, eu falo, às vezes eu tenho uns exemplos bem estranhos, às vezes eu tenho meus pacientes que reconhecem isso. Eu falo assim, você chegou aqui com uma ferida, que ela tá com aquela cobertura, a casca que a gente chama lá no Nordeste, né? A casca bem grossa, e remédio nenhum vai penetrar aí. Então, o que que eu vou fazer agora nessas terapias iniciais? Eu vou arrancar. Vai doer pra caramba. E aí, pra quê? Pra gente começar a medicar. E quando a gente começar a medicar, vai doer também. Que é o quê? O paciente abrir a capa, tirar aquela capa para que ele mesmo tenha acesso para ele colocar aquela medicação. Que é o quê? Entender, aceitar, respeitar, entender. Às vezes as pessoas querem entender por que aconteceu, mas também como eu vou fazer daqui para frente, que é desenvolver a resiliência, que é muito necessário também para a saúde mental. Também não. É E crucial. tratar a ferida é isso, né? Sim. É limpar, lavar ali a ferida, passar o medicamento. A cicatriz vai existir para sempre. Sim, isso Mas aí. a dor nunca mais vai existir. Então, Sim, tratar é isso. Você exato. não vai esquecer do problema, mas ele não vai mais ser um problema para você. Sim, um aprendizado, um crescimento. É uma cicatriz, algo que você passou e você sobreviveu, né? Vamos dizer, você passou por aquilo, que agora é uma pessoa mais forte do que antes. É a prova Tratar a ferida é isso. contando, né, de superação também. Legal. Eu queria que esse bate-papo aqui durasse mais tempo, até porque existe um monte de perguntas relacionadas a isso, né? Mas foi um prazer imenso ter você aqui conosco nesse primeiro episódio do podcast. Tenho certeza que muita gente se sentiu acolhida, vai se sentir acolhida, informada com tudo que você acabou de trazer aqui para a gente. Né? E para quem está nos ouvindo também, que vai estar no Spotify, espero que essa conversa tenha sido útil e, mais importante, que tenha encorajado a cuidar da sua saúde mental, principalmente agora, nesse finalzinho aí de Setembro Amarelo, mas que não seja apenas um setembro, mas que seja de janeiro a janeiro, né? Que você possa cuidar da sua saúde mental, assim como você dá importância, muitas vezes, de ir para a academia, de fazer uma atividade física, né? Se é que você está fazendo, mas que seja tão importante quanto beber água todos os dias, né? A saúde mental é importante para fazer com que todo o resto funcione, né? Sim. Mas antes da gente encerrar esse podcast aqui, esse primeiro episódio do podcast, Hortalina, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Uma mensagem de encorajamento, que ela possa pegar essa mensagem sua, trazer para dentro dela ali e buscar uma saída o mais rápido possível. Sim. Eu acho que há pouco tempo eu lidei com um caso de tentativa e, para quem não sabe, eu vou abrir meu coração aqui. Eu tenho depressão, eu sou profissional e às vezes eu até falo para os meus pacientes, mas eles acham assim que eu estou falando porque eu estou falando para que ele, sabe, o profissional que vende uma história para poder levantar o paciente, mas a minha história que eu conto, se algum paciente vê, é muito real. Eu realmente passei em 2018, eu estava quase que me formando por um episódio de depressão. E aí eu falo assim que naquela época nada fazia sentido para mim. Naquela época que eu estava em crise. Nada fazia sentido, eu tive que lutar, e geralmente sem rede de apoio, porque minha família não mora aqui. Uma outra coisa que aconteceu foi o isolamento. Mas eu tinha minha filha, então foi uma força para mim. E eu acabei. Estava passando por uma crise pessoal que me levou a uma depressão. E hoje eu ainda sinto que ela ainda está aqui, de alguma forma, com cansaço, alguma coisa assim. Mas o que fez eu vencer a depressão? Conhecimento, o autoconhecimento. Eu nunca tinha pisado numa terapia, mesmo estando me formando como psicóloga. Foi a primeira vez que eu fui arrancar a casca da ferida. E aí eu fui descobrir que
a minha depressão não era o problema era a minha vida inteira. E assim, como eu lidava com a minha vida. E aí naquela época, eu passei também por ideação, e eu pensava muito nisso, eu achava que aquilo ali era a única solução, eu dizia na época que eu via o mundo meio cinza, meio sem graça, embora eu goste muito de cinza, não acho que seja sem graça, mas assim, naquela época eu não via realmente saída, mesmo eu estando me formando como psicólogo, achava que eu não ia dar conta, eu me perguntava o porquê eu estava passando por aquilo, tudo era uma injustiça, e, e aí depois eu descobri, muito cedo, assim, eu acho que em 5 anos, eu fui descobrindo, hoje eu sei por que eu passei por aquilo, eu passei porque realmente eu tinha uma vida meio desregrada, vamos dizer assim, emocional, eu não tinha esse conhecimento, né, de lidar com as minhas emoções, de gerir minhas emoções, e a outra parte hoje é porque quando o paciente senta e começa a descrever, é como se eu estivesse concluindo aqui na minha mente o que é como se eu estivesse ali no lugar dele, mas não é assim. Eu estou tendo empatia e estou aqui no lugar do paciente. A minha empatia costuma ser como se, tipo assim, estou aqui, estou vendo, você está falando, eu sei o que você está sentindo. Quando eu falo entendo, eu entendo mesmo. Eu passei. E hoje eu não penso, por mais que aconteça as mesmas coisas, ou coisa um pouco mais grave, em momento nenhum que a minha vida não vale a pena. Minha vida vale muito a pena. E como eu disse no início do que eu comecei a descrever isso, o paciente me perguntou qual era o propósito que ele precisa agora, após uma tentativa, encontrar um propósito. E eu falei para ele o que é real. Meu propósito é fazer você ficar um pouco mais. Porque eu não lembro o que me fez eu ficar um pouco mais, mas eu sei também que ficar um pouco mais me fez descobrir que existe uma outra vida. E até uma vida melhor. Às vezes, quando você está ali no estado de depressão, no estado de impulso, você pensa que realmente não tem outra solução. E outra coisa que eu falo para os meus pacientes: se você estiver cansado, se você estiver pensando em tirar a sua vida, dorme. Dorme, descansa. Se você estiver querendo chorar, chore. Se você estiver querendo resolver tudo e não estiver dando conta, não resolva nada. Não resolva nada, porque você não está bem para isso. A única coisa que você tem que resolver quando está cansado é descanso. Quando você não dá conta de resolver nada, não tente. Espera, dá um tempo. Se precisar dormir, se precisar pedir ajuda, se precisar chorar. Mas, o quê? A gente não precisa andar acelerado o tempo todo, a gente não precisa querer que, como diz minha psicóloga, a gente não precisa querer construir um foguete para poder ser alguém muito grande. E por que a gente quer ser tão grande assim? Perfeito, perfeito. Eu concluo também acrescentando que sem autoconhecimento não faz sentido nada. Tudo é esse olhar interno, olhar para dentro. Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Né? Eu costumo falar que toda pergunta tem uma resposta. Ela pode vir de imediato, ou ela pode vir com o tempo. Sim. Ou ela pode vir com as experiências da vida. Você vai falar, tá aí a resposta que eu precisava. Então, sem autoconhecimento, não faz sentido. Como você mesmo falou, a primeira coisa que você precisou buscar foi autoconhecimento, para entender o que você estava passando. Né? E isso é muito importante. Eu queria deixar só uma coisa. Fica à vontade. Algumas ferramentas que, para qualquer paciente, eu não vou explicar sobre a técnica, mas assim, a forma que a gente pensa que a gente não é o pensamento de menos-valia, que eu não vou dar conta, você dá conta sim, você só não sabe como. Esse pensamento que você está pensando, nem tudo que você pensa é verdade. Existe até um livro que é nem tudo que você pensa é verdade, nem tudo tem dois, né? E nem tudo que você sente é verdade, porque realmente não é. A gente chama esses pensamentos de menos-valia, que eu não valho, que eu não dou conta, de distorção cognitiva. Só que o que acontece? Quando você está com a distorção cognitiva, ela é a sua verdade, mas ela não é uma verdade universal. Significa que você pode ter uma outra verdade. Então, o que a gente usa muito? O questionamento socrático, que foi isso que você acabou de fazer aqui, que é, por que eu estou sentindo isso? Como, por exemplo, ver um pensamento ruim, negativo.
eu bloqueio ele. Não, você vai questionar ele. Vem cá, qual é a verdade disso? Qual é a prova que eu tenho disso? A gente trabalha muito com isso, né? Com o questionamento socrático. Qual a prova? Realmente, você não vale nada. O quê? Não vale o quê? Você não vai dar conta. Não vai dar conta de quê? Como? Qual é a prova que eu tenho? Comparado com quem, né? Tentei quantas vezes fazer isso que eu tô dizendo que eu não dou conta de fazer. Então, assim, o questionamento socrático é uma ótima ferramenta para quebrar essas distorções cognitivas que a gente tem. Muito bom. Essa dica é muito valiosa. Porque as pessoas, o primeiro pensamento que elas têm negativo, elas já se entregam. Exato. Se pergunta, por que eu estou pensando nisso? O que me fez? O que me levou a pensar sobre essa situação? Aí você começa a analisar, às vezes, né? Levando para um outro contexto, às vezes é televisão demais, às vezes é rede social demais. Então, fazer um detox disso pode ajudar bastante. Às vezes é pessoas próximas que você... A escolha de pessoas que você faz para estar próximo de você também. Porque, às vezes, sutilmente alguém está próximo de você e ela te coloca para baixo sem você perceber. E você começa a achar que tudo que você está pensando ou sentindo é sobre você. Mas, às vezes, não. Às vezes, alguém deixou escapar que não gosta de uma característica sua, mas sem dizer que é em você. E é um ambiente, né? Autoestima é muito importante também para ansiedade e depressão, principalmente para depressão. Quando a gente fala assim, desenvolver autoestima, você vai querer ficar bonito, você vai... Ainda temos muitas pessoas que são leigas em relação à autoestima, mas a autoestima, ela tem os seus pilares, e desenvolver a autoeficácia, o autoconhecimento, o autocuidado, que é importante também, o autoconceito, o que eu penso sobre mim? Eu penso coisas boas ou coisas ruins? Só mais uma coisa, sei que a gente tem que encerrar. Eu falo com os meus pacientes assim, porque eles levam um susto. Eu falo assim, eu faço isso por alguém, faço aquilo outro e não recebo nada em troca. Aí eu falo, quantos por cento você está se doando para outra pessoa? Quase 100%. Eu falo assim, bom, que tal deixar pelo menos 20% desse que você se dedica para o outro, um pouquinho para você? Será que seria a mesma coisa? Ou ainda, quando o paciente fala assim, porque eu falo que eu sou burro, para que você errou, para que não sei o quê. Eu falo, ok, chega no seu melhor amigo e fala isso. Você é burro, você tá errado. Não, mas ele vai deixar de ser meu amigo. Então tá. Então, se você se diz isso, você também vai deixar de ser seu amigo. Como que você vai se gostar se você mesmo está proferindo palavras para você que você não vale nada, que você é burro, que você não dá conta? Então, se você está dizendo que não dá conta, como é que alguém vai levantar? Como é que você mesmo vai levantar? Não, eu dou conta. Porque aí teria que ser os três, né? Tipo, o que diz que não dá conta, o que diz que dá conta e o que levanta e faz. E esses três estão dentro de nós mesmos, né? Sim. São três versões de nós mesmos. É mais difícil acordar o que aceita que ele também pode, o mesmo energia que ele gasta, às vezes não é nem a mesma, né? Mas o mesmo tempo que ele gasta dizendo que ele é burro, ele poderia estar lutando para conseguir desenvolver. Pra mostrar que ele é capaz, né? Isso. Legal. Hortalina, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de tempo também para falar um pouco com a gente aqui. Tá? E para vocês ouvintes, fiquem ligados que em breve nós vamos ter novos episódios trazendo mais conversas de temas, né, assim como o de hoje, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Vão trazer vários assuntos, vários temas bem interessantes. E não se esqueça, se você está buscando pelo apoio profissional, entre em nosso site, ticuido.com.br, e tem acesso aos melhores profissionais especialistas em saúde mental, que estão prontos para te ajudar. E o melhor de tudo isso, a nossa plataforma, além de ter profissionais excelentes, especialistas, nossos preços são acessíveis. Nós estamos preparados para atender você. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e até o próximo episódio. Até a próxima. Abraço, pessoal.